tem Angola, tem Brasil, tem liderança feminina e tem uma mistura tão boa desses países com linguagem de português, da nossa língua portuguesa. Então você que tá aí, fica mais um pouco que tem bastante conversa boa. Você está no Respostas Humanas, que é o podcast da ABRH em parceria com a Abravende, e o nosso estúdio está diretamente aqui na Expo São Paulo para a realização do 49º CONAR, que é o Congresso Nacional de Recursos Humanos, e hoje eu tenho uma presença internacional, duas presenças internacionais, mas daqui a pouco eu as apresento nesse sentido. A gente vai falar um pouco aqui nesse 13º episódio de liderança feminina na gestão de pessoas nos países africanos, mas com língua oficial portuguesa. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Petra e Gladys, sejam bem-vindas. Obrigada. Obrigada a nós pelo convite. A gente começa aqui fazendo uma audiodescrição, porque tem pessoas que nos acompanham, mas que não podem nos ver. Então, assim, eles podem pelo menos nos imaginar, tá bom? Então, eu, Eli, sou uma mulher branca de estatura média, perto aí dos 40 anos. Estou sentada numa cadeira branca, de frente para uma mesa retangular, branca também, e à minha frente à direita a Gladys e à esquerda a Petra. Eu estou vestindo uma camisa azul escura com o logotipo da Abravende, que é um pássaro, e eu tenho cabelos longos, enrolados, com luzes douradas. E nós estamos aqui numa sala grande, de mais ou menos 5 metros por 4, branca com detalhes azuis, que está emoldurada também por vidros, e que por isso é possível a gente ver o que está acontecendo lá fora, aqui no Congresso, e o que está acontecendo é que tem muita gente passando aqui pelo nosso vidro. E dentro da sala a gente tem ainda mais duas pessoas, que é a nossa equipe técnica, o Lucas e o Cadu. Agora com vocês, por favor, se apresentem aí com audiodescrição. Olá, eu sou a Gladys, sou uma mulher negra, cabelos compridos, loiros, na casa dos 40 anos. Estou usando um blazer, não sei se aqui dizem blazer ou jaqueta, né? É isso preta, mesmo. E uma t-shirt preta e um turbante na cabeça. E a Olá, Petra? eu sou Petra, sou angolana, sou mulata. Ontem aprendi uma expressão nova, que é parda. Portanto, tenho olhos verdes. Estou com uma t-shirt, uma camisa com babados preta. E cabelos cacheados com algumas luzes douradas também. E todas nós estamos usando um fone de ouvido para poder nos ouvir melhor e até bloquear um pouco do som que vem externamente. Então já fizemos a audiodescrição, agora eu quero que vocês também se apresentem, além do LinkedIn. Quem são a Gladys e Petra como pessoa? A Gladys como pessoa, considero uma pessoa muito enérgica, sou uma amante da vida, adoro viver. Acho que hoje é certo, amanhã Deus lá saberá. Sou uma apreciadora de comida, viajo por comida, muito família, muito amiga dos meus amigos, e sou muito barulhenta. Uau! Que conjunto! E a Petra? Bem, a Petra é mãe, é mulher, irmã, tenho 4 irmãs, portanto vivo rodeada de muita mulher. Tenho 3 filhos, 2 meninas e um rapaz. Adoro viajar, ok? Adoro esportes radicais, ok? Portanto, gosto muito de ler. Sou muito de amizades, ok? Gosto de convívios, gosto de ter gente por perto, basicamente. Excelente, fiquei já curiosa em saber quais são os esportes radicais. Oi, eu já fiz de tudo um pouco. Eu já fiz bungee jumping. Uau. Já fiz paraquedas, já fiz parapente, asa delta. Portanto, tudo que tenho a chance de fazer em termos de desportos radicais, eu faço.
Muito bem. Eu não. Tudo que eu tiver de oportunidade, Não fazer. eu não vou fazer. Pode ficar tudo para você. Vamos entrar agora um pouquinho nesse assunto profissional, a questão da liderança feminina. E vocês estão aí do outro lado de um oceano, num outro continente, que sempre nos ativa muito o interesse de poder entender como que é essa realidade do próprio país e também de estar na liderança feminina, que daí eu vejo que é algo em comum de todas nós, de entender que os desafios são muito parecidos. Comentem, por favor, a Petra está como diretora de RH da Eto Energia lá na Angola. Como é que é esse seu dia a dia? O que tem de particularidade na gestão de pessoas lá na Angola? Ok, eu vou começar por explicar quem é a Eto Energias. A Eto Energias é uma empresa petrolífera em Angola, opera onshore e offshore, ok? Portanto, por si só já é uma indústria, como é que se diz, orientada para homens. Exato. Okay? A indústria petrolífera. Angola é um país que vem de uma cultura de guerra, ok? De partido único, que agora já mudou, já estamos a entrar, é democrático, como é óbvio. Então, algumas características do próprio país influenciam o tema de liderança feminina. Okay? Não temos tanto a particularidade como é o Brasil, que para além da liderança feminina ter discriminação de raça, de cor, de género, não temos este problema. Eu olho sempre para a liderança como pelo lado educacional, ok? A liderança começa em casa. É uma cultura que a gente cria em casa, com os nossos filhos. Se nós educarmos os nossos filhos que não há trabalho para menina nem para rapaz em casa, ok? Torna o processo da liderança mais fácil, ok? E é isso que eu faço, ok? Em casa, tanto o rapaz quanto a menina pode lavar a louça, ok? Deve lavar a louça. Deve lavar a louça. Portanto, a mulher pode ser líder, assim como o homem pode ser líder. A particularidade é que as mulheres têm características que só são das mulheres, ok? E que tornam a liderança mais interessante, que é a empatia, que é o cuidar dos outros, ok? Que são características muito importantes para uma organização. Então, quando as organizações dão importância ou aproveitam o máximo dessas características que as mulheres têm, e ajudam o crescimento das mulheres a tornarem-se líder, tornam organizações mais fáceis de trabalhar, com certeza, competentes, porque a mulher tem garra, a mulher não desiste, ok? E no trabalho é igual. A gente é assim em casa, é assim com a família, com os filhos, no trabalho é igualzinho. Eu tenho 90% dos colaboradores homens, com certeza, ok? Pela particularidade do negócio petrolífero. Mas tenho muitas mulheres na liderança e garanto que as poucas áreas que têm mulheres na liderança são super. Aqui no Brasil, a gente tem uma situação que é bastante comum, que é muitas mulheres relacionadas ao universo de recursos humanos. Então, elas estão na base, elas estão como analista, elas estão como sêniores. Mas quando você entra ali na liderança, na questão do CEO, de diretor de RH, da pessoa que está na estratégia, aí a gente já vê uma representatividade bastante baixa das mulheres. Eu queria saber aqui da Gladys se isso também ocorre lá na Angola, se vocês também percebem isso e se é um movimento para que vocês, já que nós já estamos trabalhando, nós já estamos nessa área, por que não também avançar? Sim, de facto isso acontece. Nós em Angola temos uma particularidade e a Petra frisou a questão contexto guerra que nós tivemos durante vários anos, então tivemos também a perca de vários homens neste conflito. E a sociedade é constituída maioritariamente por mulheres. A nossa maior franja da população são mulheres e gente jovem, juventude. Ok. E quando vamos para as organizações, nós de facto vemos muitas mulheres a trabalhar em vários cargos, como referiu.
E, de facto, quando subimos na estrutura, este número reduz. Eu trabalhei no setor da construção civil antes de entrar para a banca, isso era visível. Eu, quando estava ali, eu fui praticamente a primeira diretora naquela organização. Quando eu mudo para a banca, que também é um setor muito marcado pela presença masculina, tenho outra realidade, que de facto tenho várias mulheres em cargos de gestão, em cargos de liderança. E não sinto tanto no primeiro nível, como nós chamamos lá, de diretores, que há um desfazamento muito grande. Estamos equilibrados. Mas quando subimos às posições da administração, aqui chamam conselho, não é? Board, de facto esta representatividade é mais pequena. E quando olhamos para as restantes organizações, isto é visível. O nosso executivo tem feito um trabalho de elevar o papel da mulher na sociedade, colocando-a em posições de referência. Só para terem um exemplo, a nossa vice-presidente do país é mulher. A presidente do Tribunal Supremo é mulher. A ministra das Finanças é mulher. E como temos outras mulheres da educação, temos várias mulheres nessa posição. Mas, de facto, quando olhamos para o país na sua plenitude, na globalidade, de facto precisamos de trabalhar esse papel. Precisamos de ter mais mulheres a assumir posições. Pelos pontos que a Petra falou, e eu costumo dizer, isto não pode ser visto como uma guerra entre mulheres e homens, nós somos complementares. O homem tem um lado que eu admiro e que eu gosto de praticar e procuro praticar, que é o pragmatismo. Nós somos emocionais, nós temos outro lado, o cuidador, a capacidade de ouvir, várias coisas que nós temos, mas também há trabalhos que nós, como mulheres, pela nossa condição física, nós não conseguimos fazer. E eu não vou querer fazer esse trabalho, lamento, mas não vou fazer e nem vou entrar nessa discussão. O facto é que nós temos que dar oportunidade para as pessoas poderem fazer. Se uma mulher quiser conduzir um caminhão de alta cilindrada, conduz. Se quiser trabalhar na construção e erguer uma parede, que faça, desde que seja feliz e não se prejudique na sua condição. Se eu quiser fazer um trabalho que maioritariamente ou culturalmente, historicamente, é feito por homens, se eu estiver confortável com isso, eu vou fazer. O que é importante nessa questão é, como a Petra diz e muito bem, a educação. É importante nós educarmos a geração que está a vir, os nossos filhos, para que haja essa abertura e que homem e mulher possam ter a mesma oportunidade. Nós falamos sobre mérito. Se a Gleides tem mérito, então deve estar naquele cargo. E não deve ser prejudicada por ser mulher. Como também não tem que ser extremamente valorizada por isso, pondo em causa um homem, se calhar tem mais competências que eu. O facto é que eu tenho que entrar em igualdade de circunstância. Acho que isto é um tema. E nós em Angola, apesar de termos isto, de termos muitas mulheres, de facto temos de trabalhar esse tema. E é um tema que está na pauta, não é? E nós temos uma organização que é a liderança feminina, que também faz esse papel de sensibilizar as organizações, de nos sensibilizar como mulheres, como é que também nós nos posicionamos. Porque também parte muito de nós, a forma como nós nos posicionamos. Se nós não tivermos este, como eu costumo dizer, dar um murro na mesa e dizer, desculpem lá. Até aqui vai, até aqui não. Até aqui não. Eu tenho tanta competência como o meu colega para estar aqui. E é um tema que por vezes não se fala muito, que é o tema da igualdade salarial. Sim. E às vezes nós podemos estar no mesmo cargo. Exatamente. E eu se calhar entrego mais e o meu colega, porque é homem, ganha mais. Isso é uma tremenda injustiça. E acho que é um tema que nós... Não era para a gente estar falando em 2023 disso ainda. Não era. Ainda, mas infelizmente é. Infelizmente a gente ainda tem que discutir. E os estudos dizem que nós, para chegarmos a este equilíbrio, que é triste, vai levar cerca de 120 anos.
Isto Uau. é muito triste, não é? Muito. E os vários estudos dizem isso. Há um estudo que é muito discutido hoje em dia, que é o estudo da McKinsey, que faz referência a isso, que é uma grande consultora, acho que aqui também no Brasil deve Sim. estar representada, que fala relativamente sobre esse tema e que é muito triste, não é? E eu às vezes questiono, e nós somos aqui 3 mulheres nesta mesa, é mãe? Sou mãe. 4 Tem filhos. rapazes? Tenho 3 rapazes e eu falo que justamente por isso a minha responsabilidade é muito grande. É. Porque eles precisam entender que o que eles querem para a mãe deles e Tem para a que irmã querer deles, eles precisam querer para todos e eles precisam construir. Sim, Eles precisam ter essa atitude certo. e não só ficar no desejo. É assim também como eu conduzo na minha casa. Sim. E nós, mulheres, temos essa responsabilidade. Sim, Se nós hoje estamos a discutir isto, é como a Petra dizia muito bem, é uma questão de educação. sim. Todas nós, mulheres, temos que educar os nossos filhos, as nossas filhas, para não se apagarem relativamente aos homens. Nós gostamos dos homens, não estamos aqui a dizer o contrário, mas os nossos sobrinhos, os nossos afilhados, os nossos filhos vizinhos. Nós em Angola temos, em África, temos um conceito de família muito alargado. Muito alargado. Isso é Filho muito da Petra, interessante. se eu tenho uma relação próxima com a Petra, eu sou a tia do filho da Petra. Então eu tenho esta responsabilidade de ajudar na educação dos filhos da Petra e tomar conta. Eu fiquei até mais curiosa e quero ir um pouquinho mais a fundo nesse tema. Aqui a gente tem também um pouco dessa questão de ser amiga próxima e fica como tia, mas uma coisa que se perdeu ao longo dos anos aqui no Brasil, que eu percebo, que é a responsabilidade da educação enquanto comunidade. Então, por exemplo, um comportamento que a gente identifica em uma criança que esteja errado eticamente, antes dos anos 2000, qualquer pessoa naquele ambiente faria a correção com aquela criança. Então, a educação era uma responsabilidade da comunidade. A gente perdeu muito isso no Brasil. Pelo contrário, a gente já não chama mais atenção, não corrige mais, porque os próprios pais, às vezes, ficam incomodados com essa correção. E, ao meu ver, a gente tem uma perda muito grande nesse sentido, porque, assim, eu ensino na minha casa, se o meu filho vai à casa da Petra e ela, em um determinado momento, tem a mesma atitude que eu teria, aquilo confirma o que eu ensinei na minha casa. Exatamente. Em Angola também se perdeu? Aqui se perdeu. Perdeu-se alguma, a verdade seja dita. No meu tempo na escola, a professora tinha abertura para chamar a atenção de comportamentos dos alunos fora da escola. Isso. Hoje ainda tem um bocado, ok? Mas perdeu-se essa parte. Mas entre famílias, na minha casa, as minhas irmãs, as minhas primas, as minhas tias, as minhas amigas têm tanto direito quanto eu de chamar a atenção de um filho ou de uma filha minha por algo errado que tenham cometido. Porque essa é a única forma de nós darmos continuidade à educação. Exato. E voltando aqui para o tema da liderança, nós temos que mudar a mentalidade, para além das mulheres, dos homens. Que também é responsabilidade deles, que também é responsabilidade reforçarem deles. isso. Porque quando os homens perceberem, ok, ou aprenderem que não existe diferença em termos profissionais e não só, que não existe diferença de mulher para homem, ok? Que cada um tenha a opção de escolha, que para entender será mais fácil, e essa representatividade e esse equilíbrio vai lá chegar. Porque apesar de nós sermos a maioria mulher, em Angola, pelo menos nas faculdades, 90% são mulheres. 90% é um número muito alto. É muito alto, ok? Apesar de nós sermos a maioria, nós fomos educados que o homem é que manda. Certo. Ok? Então, daí mais uma vez eu dizer que como mãe, nós temos a obrigação de dentro de casa educar os filhos pequenos ainda, que essa diferença não tem que existir. Não cabe ao rapaz aprender mecânica e a menina aprender a cozinhar. Se o meu filho quiser cozinhar, ele pode cozinhar. Se a minha filha quiser fazer mecânica, ela pode fazer mecânica. Mas incutir aos homens, essencialmente, isso.
E é engraçado como em casa daí é o contrário, né? Essa probabilidade de a gente entender que quem manda é a mulher, que ela é a leoa, essa é a realidade. E por que quando a gente sai de casa e vai para o mercado de trabalho, a gente muda completamente essa figura referencial de liderança? Posso dar um exemplo? Este exemplo que a Petra falou relativamente à casa. Nós em Angola, os pais têm o pai, o tio, tem um poder, se o tio falou, se o pai falou, está dito. Não sei se aqui no Brasil acontece isto, se o pai não chegou, existia isso antigamente, né? O pai não chegou, ninguém comia, esperava. Exato, tem que esperar. Na minha casa acontece uma coisa engraçada, que eu agora estava a ouvir e estava a pensar, mas isto não acontece. Se eu estiver atrasada para o jantar, eu recebo uma mensagem de casa, mãe, vais demorar muito para jantarmos? Esperamos ou podemos jantar? Sim. Se eu estiver ali aflita no trabalho. Mas se for o meu marido, já não fazem isso. Já dizem, quando o papai não vai chegar, então vamos jantar, não é? E é engraçado esta mudança que às vezes é inconsciente. Não é porque ele é menos importante, mas se calhar fomos criando este hábito de que a mãe tem um papel dentro de casa, efetivamente, que é muito importante e que tem a liderança da casa. E se tem a liderança da casa, isso também pode ser transportado para fora de portas. E na questão que colocou sobre a educação, de facto nós hoje perdemos um pouco isto, ainda mantemos esta ligação das famílias na educação, mas perdemos até pelo contexto da globalidade, pelo contexto das cidades estarem a ser maiores, vivemos cada vez mais isolados, cada um na sua casa, e isso faz com que as sociedades também se distanciem na educação da comunidade. E queria trazer este exemplo do Japão, porque eu acho que é muito interessante, porque eles, apesar de serem um país muito evoluído em várias questões, eles mantêm isto muito presente. Sim. O Japão, as crianças andam, é normal ver crianças sozinhas na rua. Sim. Mas trazem um chapeuzinho amarelo e todo mundo já sabe que tem que ficar de olho naquela criança. Sim. Porque é minha responsabilidade também aquela criança. Então nós não ouvimos muitos casos, graças a Deus, de crianças que são violentadas no Japão, ou que aconteceu aquilo, porque eles têm um sentido de comunidade muito forte. Exato. Eu não conheço aquela criança, mas eu estou a ver que ela tem um chapéu, a criança está sozinha, então eu tenho que olhar para onde é que ela vai. Isto é muito interessante. Sim. E nós hoje em dia vemos crianças, até porque a nossa dinâmica de sociedade é muito dinâmica, crianças que passam o dia todo sozinhos, os pais foram trabalhar, vêm da escola sozinhos e o vizinho está na porta ao lado e às vezes houve um barulho, faz nada, eu ouvi um barulho, mas não sabia se podia lá ir. Isto não pode acontecer. É uma cultura mesmo que foi se perdendo no sentido de eu não posso me meter nisso, esse assunto não é meu, e se eu me meter eu posso inclusive gerar um incômodo com os pais. Eu quero continuar fazendo esse intercâmbio, mas no sentido que diz respeito aí do trabalho, vocês vieram ao Brasil para esse CONAR. A Petra já veio algumas vezes para cá, diz que está quase tirando o CPF, mas é a primeira vez também da Gladys aqui com a gente. Eu queria que vocês fizessem esse contraponto profissional do que vocês vieram buscar aqui, o que vocês já estão encontrando de pontos em comum no trabalho, dentro de RH, na liderança feminina, e o que vocês vão conseguir levar também para Angola daqui de nós. Olha, eu vim, apesar de já conhecer o Brasil, de já conhecer São Paulo, toda vez que a gente vai para algum sítio, independentemente do número, toda vez a gente aprende, nem que for uma coisa, ok? O CONAR é a primeira vez que eu venho. E por acaso é engraçado que eu nunca tinha ouvido falar do CONAR muito antes do convite para vir. Então. RH, eu estou no ramo desde que comecei a trabalhar, ok? 20 anos de RH. Então, estes eventos não precisam de ser da mesma dimensão, mas estes eventos trazem sempre, para além do network, ok? Troca de experiências, trocas de aprendizado. E chegamos à conclusão, muitas vezes, que todos sofremos o mesmo problema, todos temos as mesmas dores. Isso é muito incrível. E então dá a chance de nós ouvirmos
os outros, ok, ele também tem aquele problema, como é que ele resolve? Ok? Então eu também posso resolver assim, se calhar também funciona para a minha organização. Então é sempre uma mais-valia. Agora, isto aqui é de uma dimensão que eu não esperava, ok? Isto é de uma produção excepcional, ok? E aqui temos que, eu particularmente, tenho que dar os parabéns à organização desse evento, tanto das empresas todas, do stand, da qualidade das pessoas para os painéis, foram muito interessantes, ok? Estão a ser muito interessantes e com certeza não ficarei pelo primeiro. Aliás, nós já conversamos, já a vida são programadas, agendadas. Nós participamos em vários. O ano passado, em novembro, nós estivemos em Moçambique, em Angola, também estamos sempre juntas, nesse tipo de evento de RH, mas essa experiência foi a primeira e não será a última, com certeza. Muito bem. Gladys, conta pra gente aí o que você está vendo pela primeira vez no Brasil. Olha, eu estou a amar, estou a adorar, acho que tem um país fantástico, a cidade de São Paulo é top para mim, e vou voltar certamente, quer em trabalho, quer em lazer, porque acho que é de voltar. Relativamente ao CONAR, tem sido uma experiência fantástica e, de facto, nós quando ouvimos os vários oradores, quando olhamos para os painéis, nós temos temas que são similares, como a Petra disse. Nós continuamos a discutir o tema da liderança em Angola também, nós temos o tema da comunicação também, que é difícil, o tema da diversidade, o tema do líder, como é que é o líder do futuro, os temas são iguais, são similares. Particularidade, Brasil é um mundo, não é? E tem tanta, esta vossa grandiosidade, quer a nível de empresas, quer a nível de realidades, culturas, porque dentro do país vocês têm culturas muito diversas e nós também temos esta questão em Angola, faz com que as empresas, os profissionais aprendam entre eles, partilhem experiências e faça com que a gente consiga levar. Para mim é uma experiência muito gratificante porque eu estou a ouvir, como a Petra diz, temas que eu tenho dores semelhantes e que eu estou a encontrar um parceiro, um amigo que eu posso também partilhar, mas também soluções. Exato. E me ajudar a olhar para o problema, não só focando no problema, mas olhando para a solução. E como é que eu posso fazer? Eu vou pegar um exemplo daquela organização, com aquela, e vou pensar, ok, para a minha organização, para a minha cultura, isto pode funcionar, isto se calhar já não tanto. Então eu vou sair daqui com vários insights, com vários ensinamentos de como é que eu posso funcionar melhor como líder e como é que eu posso ajudar a organização, mas também para mim foi uma coisa que tem sido bem presente. Como é que eu saio daqui como pessoa? Exato. Como é que a Gleides vai sair daqui depois desta experiência que nos faz repensar várias coisas? Porque às vezes há stands que eu vi que eu disse, epá, como é que a gente nunca pensou nessa questão? Por que a gente não fez isso? Tá tão na cara. Não é? E essa experiência de podermos estar aqui, os países africanos, e podemos partilhar o que acontece nos nossos países com vocês e aprender, acho que é muito importante. Porque nós temos semelhanças, temos muitas coisas que somos semelhantes. Na miscelânea de população, na miscelânea de culturas, não temos empresas com as dimensões que vocês têm, mas de facto, independentemente de ser 50 mil colaboradores ou 100, temos o mesmo problema. Exato. É? Ele só aumenta em quantidade. O nosso tempo voou e a gente tem agora no final aqui uma provocação para vocês responderem o que vier na cabeça de sopetão, rapidinho, para alguns temas. E a pergunta é: quais respostas humanas vocês querem dar para licença maternidade? Tem na Angola? Tem. E qual resposta humana que vocês querem dar para licença? Goza o tempo que precisares de licença. Muito bem. Eu acho que a licença não tem que ser determinada, ok? Cada ser humano é um ser humano. Um mês para mim pode ser suficiente, mas para Elis pode não ser. Então eu acho que a licença maternidade tem que ser vista dessa forma e o mais importante, não
como um atraso na organização. Certo, certo. Ok? Tem que haver flexibilidade por parte das organizações de não encarar a maternidade como um tabu, porque a pessoa vai estar ausente X tempo e a empresa tem que andar. Nós temos que desenvolver os colaboradores para conseguirem nos substituir nessas alturas. Sim. Legalmente falando, a licença maternidade lá é de quanto tempo? Por enquanto é 3 meses. Tá. Fala-se que vai aumentar para 4. Tá. No Brasil são 4 meses e a gente tem em algumas empresas um acréscimo para 6 meses. É ótimo. Esta é a condição. Nós temos 3 meses legais, depois normalmente tem a flexibilidade de a mãe poder tirar mais um sem salário e se quiser adicionar mais um de férias, então consegue ficar os 5 meses. Mas hoje com o trabalho híbrido, eu acho que também veio facilitar aqui um bocadinho essa questão. Sim. Né? Então, respostas humanas para assédio sexual. Ui. Não posso dizer isso. Não posso dizer que eu pensei. Posso dizer ou não posso dizer? Eu acho que isso nem devia ser discutido nas Eu organizações. acho. É por aí. Em pleno século XXI, nós estamos a falar de acesso. Eu, como mulher, tenho que ter a capacidade de poder andar onde eu quiser, a hora que eu quiser, sem ter que ter receio de estar num lugar. Eu tenho que estar numa organização sem ter receio de que eu vou ser assediada ou que vão olhar para mim de uma forma mais sexual, não é? Por isso eu tenho alguma dificuldade em dizer que há uma resposta humanizada para isso. Para mim, a palavra é não tem que haver. Não tinha que ter nem essa pergunta. Não tem que muito haver. mais uma resposta. Não tem resposta. Não tem, porque eu acho que quanto mais a gente fala sobre determinado assunto que é mau, reforçamos, ok? Então, eu sou da mesma opinião. Não tem que haver. Não tem que haver, não tem que ser um tema a ser discutido. Não deveria. Não ser. deveria, ok? Acontece. Não deveria, mas é a realidade. Muito bem. Meninas, muito obrigada por vocês estarem aqui. Como é que as pessoas que estão nos acompanhando podem encontrá-las? Nós estamos em todas as redes que existem. Estou brincando. LinkedIn. Sim, o LinkedIn estamos muito presentes. Ok. Gladys Diniz. Meu nome é muito fácil. Também não há muitas. Gladys Diniz, com Y, não com I. Estou no LinkedIn, por isso podem me encontrar por lá. E a Petra? Eu também estou no LinkedIn, tem Petra Lago de Carvalho, ok? E o Instagram é o mesmo, Petra Lago. Facebook é o mesmo, portanto é fácil. Muito bem. Um recado rápido final. Que mensagem querem deixar para o Brasil? Sejam felizes e sejam vocês em todos os momentos que vocês puderem. Hoje é certo, o amanhã a Deus pertence. Exatamente. E é continuar. É o continuar, é o viver, ok? É viver o momento, viver o hoje, ok? Em plenitude. Amanhã a gente acorda, ok, dá graças a Deus e a gente continua. Mas hoje a gente já está aqui. Então, é fazer acontecer enquanto tivermos. Maravilha, muito obrigada mais uma vez. Obrigada. E vocês que estão nos acompanhando aí no YouTube, por favor, se inscrevam no canal da BRH, clica no sininho para receber as nossas notificações. Esse episódio vai ficando por final, mas ainda tem mais coisa para acontecer diretamente aqui do Conar. Eu, Eli Soares, volto já já.